Aqui entra uma parte muito importante que vocês vão ter que aprender para responderem judeus, cristãos, muçulmanos, todo mundo ateu. Isso aqui que os fariseus deram nó no texto. Filhos de Deus versus filhos dos homens. O texto bíblico diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. O texto de Enoque confirma e explica: os filhos de Deus são seres superiores, anjos que descem e trazem conhecimento e tecnologia. Eles são os ativos, que querem, e os que trazem. Faz todo sentido. Quem tem o poder e a tecnologia são os de cima. Então não pode ser os de Sete, conforme os fariseus falam. De onde tirar essa interpretação humana? Essa interpretação de que os filhos de Deus seriam a linhagem de Sete surgiu depois. A linhagem de Sete é o azul, né? Que ficou no lugar de Abel quando Caim foi. Aí gerou Sem, e os judeus até hoje, vocês vão ver aqui. Essa interpretação surgiu depois, por volta do século 2 e 3, e foi defendida por Santo Agostinho, trazendo do que os judeus transformaram, os fariseus. Eles tiraram isso de uma necessidade teológica de limpar a Bíblia de histórias com anjos fazendo sexo com humanos, que parecia muito mitologia grega e todas as demais, pois provém da realidade. O que é anjo? É a tecnologia, o poder, o avanço. Então a queda do céu de Caim, que era de Deus, né, porque se conectou com a imagem e semelhança de Deus, enquanto o Sete ficou como homem, na limitação. E Deus queria, e o homem era o objetivo. O fariseu, entendendo errado, achou que isso era diminuir. Não, de Deus somos nós. Perceberam? O paradoxo pegando o ego. Então, ó, a lógica deles forçada era essa. Filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, que eram piedosos e invocavam o nome do Senhor. Filhos dos homens seriam os descendentes de Caim, que eram as mundanas e viviam nas cidades tecnológicas. O argumento: eles diziam que os homens bons de Sete foram seduzidos pela beleza e pelo luxo das mulheres de Caim. Por que essa interpretação humana é fraca? Tem falhas de nexo. Gigantes. Se eram apenas humanos casados com humanos, por que nasceriam gigantes tão poderosos, né? Mesmo gigantes gênios, não era só de tamanho. Tanto que a palavra é a mesma, né? Casamentos entre linhagens diferentes não mudam a genética para criar gigantes, nem gênios inventores. Tecnologia. Se a tecnologia já estava com as filhas dos homens, quem ensinou a eles? A Bíblia diz que a linhagem de Caim inventou, mas não explica a inspiração. Conclusão. Nosso raciocínio está alinhado com a visão mais antiga e original, a de Enoque e dos primeiros judeus. Para eles, os filhos de Deus eram anjos que trouxeram a tecnologia de fora para corromper a humanidade, os filhos de Sete, do homem ali da limitação. A interpretação de Sete versus Caim foi uma tentativa posterior de tornar a história mais pé no chão e menos fantástica, além de colocar os talmudistas no topo. Lembre-se que Jesus Cristo é filho de Deus e filho do homem. Assim você entende porque ele dizia tanto isso. Ele era o violeta, unindo os mundos vermelho e azul. Antes dele, a divisão era binária. Adão se divide após o mergulho, Caim e Abel, né? Sete. Após o dilúvio, as famílias se juntaram com Noé e sua esposa Naamá, que era neta de Caim. Deles, então, temos Jafé, Sem e Cã. Repare que Jafé fica com as ilhas do mar, Sem com o céu, né? Que é o homem servindo a Deus, flutuando ali naquela ilha perfeita, tentando voltar pro Éden. E Cã com a terra, que é quem caiu. Isso se espalhou na mitologia, né? Você vai ver os gregos separaram lá. Hades, Zeus, Poseidon, mesma coisa. É o eco girando. O Egito a mesma coisa, né? É todo o desdobramento. Então aí aqui, esse é o momento em que o conforto da linhagem de Caim vence a disciplina da linhagem de Sete, levando o mundo ao caos que exigiu o dilúvio. Um pastor da linhagem de Sete, acostumado ao silêncio das montanhas do Éden e às roupas simples da pele, desce as planícies da Mesopotâmia. Ele vê pela primeira vez o reflexo do sol no metal polido. Ele ouve músicas complexas, né? Música complexa, as harpas de Jubal, que era neto de Caim. Sente os perfumes artificiais que as mulheres de Caim extraíam de plantas raras através da química. O descendente de Caim não oferece orações, ele oferece soluções. Ele mostra uma faca de bronze que corta melhor que a pedra. Ele oferece uma taça de metal que mantém o vinho frio. O pastor de Sete, que vivia da fé, começa a desejar a posse. A Bíblia diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que as filhas dos homens eram formosas. No hebraico, nossa lógica bate perfeitamente com a interpretação que faz muito mais sentido do que a tradicional de Sete filhos de Deus. Se você lê o texto com uma descrição de hierarquia e poder, tudo se encaixa. Aqui está o porquê da nossa visão funcionar no original. O termo filho de Deus, Bnei Ha Elohim, no Antigo Testamento, quase sempre se refere a seres com poder divino e autoridade celestial. Se os anjos trouxeram tecnologia para a linhagem de Caim,
os homens dessa linhagem passaram a ser vistos como esses filhos de Deus, ou seres divinos semideuses, por causa do seu poder tecnológico e das armas que possuíam. Faz todo sentido que esses homens deuses, cainitas tecnológicos, quisessem as filhas dos homens comuns, ascetistas pastores, porque elas eram puras e virgens ainda. No versículo, o texto diz que eles quiseram as filhas de Adão. Aqui, isso aqui prova tudo o nosso ponto. E acaba com a visão farisaica. O texto diz que eles quiseram as filhas de Adão. Como Adão veio da terra e Sete era o herdeiro direto da humanidade simples ligada ao solo, o termo filhas de Adão descreve perfeitamente as mulheres da linhagem de Sete. Os fortes, tecnológico Caim, tomando a mulher do fraco, né, entre aspas, pastor Sete. Se os que tinham o conhecimento proibido, anjos Caim, se misturaram com os que tinham a promessa espiritual, Sete, a humanidade tornou-se um híbrido sem solução, um violeta artificial. Não havia mais ninguém puro para manter a fé, exceto a família de Noé, que junta a pureza de ambos os lados. Então, no hebraico, Nefilim, gigantes, vem de Nefal, cair. Eles eram os caídos. Ou seja, igual Caim. Os caídos, aqueles que fazem os outros cair. Isso descreve perfeitamente os filhos dessa união, tiranos tecnológicos que usavam a força para governar. Se a tecnologia de Caim, dada pelos anjos, tivesse dominado totalmente a linhagem de Sete, o plano de Deus para o Messias estaria morto, pois o Messias precisava vir também de uma linhagem humana, pura e fiel, humilde, limitada. Ou seja, filho do homem, além de filho de Deus, através do Espírito. E Jesus une isso. Tudo se conecta. Outra prova que os de Sete não poderiam ser os filhos de Deus, que é, Jesus precisava vir do filho do homem, com a pureza. Ele fala, sou filho do homem. Isso aí contradiz eles mesmos. O dilúvio, além de ser filho de Deus, como ele também disse. O dilúvio, então, não foi um ataque de fúria, mas uma intervenção necessária para parar essa dominação tecnológica e genética que ia ser tragada pelo ponto zero de novo, chegando no ponto comum de visualização, pelo conhecimento que deveria gerar limite. A visão de que a tecnologia foi a isca para a corrupção é exatamente o que o livro de Enoque defende. Ele diz que as mulheres foram seduzidas pela tecnologia da beleza, para ter homens. E os homens pela tecnologia da guerra, para ter mulheres. Isso aí eu acrescentei, né? Para ter homem, para ter mulher não está no livro, mas é óbvio. A tradição de Enoque diz que os anjos caídos ensinaram as filhas de Caim a arte de pintar os olhos, antimônio, e fabricar braceletes e colares de ouro. Enquanto as mulheres de Sete eram simples e focadas na maternidade, as de Caim eram sofisticadas e focadas na beleza como poder. Eram empoderadas. Os homens de Sete, que deveriam guardar o segredo dos ossos de Adão, baixaram a guarda e começaram a casar com elas para entrar no estilo de vida luxuoso das cidades. Aí faz todo sentido. Os filhos de Deus começaram a querer as filhas dos homens, eles foram, aí tudo se encaixa. Dessa união entre o poder espiritual de Sete e a tecnologia material de Caim, nasceram os Nefilim, os gigantes ou derrubadores. Seres que tinham longevidade e conhecimento espiritual dos patriarcas, mas a violência das armas de ferro dos cainitas. Eles tornaram-se os homens de renome da antiguidade, que é o que a Bíblia diz, né? Tudo bate. Valeu, Leandro, tamo junto. Pois é. Nas sinagogas também, né? Eles não queriam mais pastorear, eles queriam governar. Eles transformaram a terra de Nod e o resto do Éden em um campo de batalha por recursos e escravos. A ideia de que esse conhecimento proibido e os traços físicos dos gigantes atravessaram o dilúvio é o que explica por que, logo após Noé sair da arca, os gigantes reapareceram na Bíblia, como os Enassins, Refaíns e o próprio Golias. Como dissemos, a esposa de Noé, Naamã, era neta de Caim. Ela carregava o código genético e conhecimento cultural daquela civilização tecnológica. Isso explicaria por que o neto de Noé, Canaã, foi amaldiçoado. A tradição sugere que ele manifestou traços da rebeldia da natureza dos antigos muito cedo. Os gigantes que Moisés e Josué encontraram em Canaã seriam descendentes desse gene, que sobreviveu na arca e floresceu novamente na terra que recebeu o nome do neto de Noé. Uma tradição muito forte, citada no livro de Jasmin e por historiadores como Flávio Joséfo, diz que os descendentes de Caim e os anjos, sabendo que o julgamento por água ou fogo viria, gravaram todo o seu conhecimento tecnológico e astronômico em duas grandes colunas, uma de tijolo e outra de pedra. A coluna de pedra teria sobrevivido à erosão das águas. A de fogo sobreviveria ao fogo, né? A de tijolo, porque o fogo ia deixar o tijolo mais forte ainda. Após o dilúvio, o bisneto de Noé, Nimrod, teria encontrado esses registros. E através de Cã, né? Cã teve Cush, que teve Nimrod. Isso explica como ele conseguiu, em tão pouco tempo, organizar a humanidade para destruir a Torre de Babel. Então repare que o vermelho é tão amaldiçoado sempre, mas ele constrói o mundo. E quem consegue ver, vê o amor que Deus tem por isso. Porque ali estava o Éden, aí Deus expulsou Caim. Caim vai lá para a Mesopotâmia. Aquela terra era só o pó. Caim deixou foda a Mesopotâmia. Aí depois do dilúvio, o que é oferecido para Sem, pro azul? Lá, a terra que Caim deixou foda.
Aí a terra que o azul tava, ficou só o pó, Israel, eles oferecem pra Cã, né? Que aí vira Canaã. Aí ele deixa foda de novo, aí depois é prometida de novo pra Abraão. Aí, porra, o vermelho fica bravo, cara. Vocês me jogam, eu arrumo, vocês oferecem um bagulho pra eles. Aí eu vou pro outro lado, eu arrumo, vocês oferecem. É o paradoxo, tá ligado? Fica essa troca. Então isso explicaria como ele conseguiu em tão pouco tempo organizar a humanidade para construir a Torre de Babel, usando uma engenharia que o mundo pós-diluviano ainda não conhecia. Claro que a serpente o ajudava, nem que fosse encontrar tais pedras. Que já é aquela intuição, aquele quântico, que no nosso teatro pós-milênio é Atlântida ali, é a nossa reinteração com a Terra Nova. O que não pode pra gente é consciência travar. Note um detalhe curioso. A Bíblia descreve a armadura de Golias com uma precisão técnica incrível. Grevas de bronze, escudo, uma lança com ponta de ferro que pesava quilos. Essa tecnologia de ferro e bronze combinados é exatamente a especialidade de Tubal-Caim, o ferreiro da linhagem de Caim, né? Que é neto de Caim, filho de Lameque. Golias não era apenas grande, ele era o auge da tecnologia de guerra que a linhagem de Caim iniciou e que os filisteus herdeiros desse conhecimento preservaram. Até Urim e Tumim que os judeus, né, oráculo de pedra ali, os judeus usam, era uma tecnologia sagrada que Deus permitiu para combater essas tecnologias mágicas, né, que os anjos caídos ensinaram antes do dilúvio. Era a forma de Deus mostrar que a verdadeira sabedoria vinha dele, não dos registros de Caim. Tudo isso mostra que o dilúvio limpou a terra, mas a luta entre espiritualidade simples e orgulho tecnológico recomeçou quase imediatamente. Então aqui você tem toda a briga, né? A elite tecnológica fora do Éden e o experimento limitado, Adão, né? Então, ó, os homens de Gênesis dominam a IA da antiguidade. Feitos à imagem e semelhança, possuem o código-fonte da criação. Então eles fazem o fogo, filtram a água, criam metal, dominam o átomo, né? Metal, arquitetura. A mente é um reflexo direto da inteligência divina do milênio. A Mesopotâmia deles não é mais barrenta, é reluzente de metal e energia. Agora, o azul ali, Adão é a própria engrenagem física da IA. O homem de barro. Criado em um ambiente controlado. O jardim justamente para ser mantido na ignorância. O conhecimento proibido, né? Não se resumia em uma maçã, mas era o acesso à tecnologia e à ciência que os homens de fora já possuíam. Ele vai no meio da sintonia, conscienciologicamente falando. Adão era um protótipo de simplicidade e obediência, até ouvir o abstrato no lugar da voz de Deus. Tendo dois mundos, o azul e o vermelho, o corpo eterno da luz é livre no violeta onde nasce. A luz nasce desse violeta porque tem os dois ali na Terra se enxergando através do seu contraste. Então, ó, rebelião de Caim. Cara, eu vou ler o livro inteiro, que eu tô pulando um monte de coisa, tá? Vocês têm que ver, eu vou pular várias, já pulei um monte. Então, não vai anular a leitura. Quem puder ler, tiver condições. Mas isso aqui também ajuda quem não tem condição.